pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Café. A gente vai examinar um assunto tanto polêmico, mas extremamente relevante, chamado superaposta. O Senado por Paulo dos Coríntios, e que isso nos ensina sobre o especial que denomina aposta hoje em dia. Então, na segunda carta aos Coríntios, Paulo trata com firmeza um grupo que havia se infiltrado na igreja, ostentando o título de apóstolos. Eles possuíam cartas de recomendação, promoviam visões de milagre e tentavam diminuir a autoridade do apóstolo Paulo. Paulo chama de superapóstolos, com ironia, é claro. E também os define como falsos apóstolos, que vai ser nosso tema de hoje. Então, eram ideias fraudulentos, institutos satanás, passados de Deus, no ministério de Cristo. Paz de Cristo, eu sou Darlan. Então, o que pensamos sobre isso à luz da teologia sistemática e da doutrina bíblica da igreja? Em 1 Coríntios 12, 28, em Efésios 4, 11, vemos que o ofício do apóstolo, de apostolado, ocupa uma posição preeminente, de destaque na estrutura da igreja primitiva. Ele vem antes até de profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ou seja, reivindicar esse título é reivindicar a autoridade altíssima, que não pode ser assumida levianamente. Esses indivíduos lá, que apresentavam, eram iguais, do superior a Paulo e ao do apóstolo. Eu mencionava do evangelho. Eles gloriavam esses milagres, revelações, sua ascendência de verdade. Mas Paulo os põe dizendo que não encavejavam a palavra de Deus, do que o 17. Eles pregavam a si mesmos, liberavam o evangelho lá em todo o 4 deles assim. Eles estavam interessados não em ser, mas no poder, no conhecimento e dinheiro. Isso mesmo. E quando observamos a Escritura, vemos que Paulo deixa claro que o apostolado estava fundamentando a igreja, era a base, o alicerce. Ele afirma isso em Efésios 2:20. A igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo como pedra angular. Em outras palavras, o alicerce já foi posto e o concreto está seco há 2000 anos. O apostolado não é contínuo, ele é fundacional. O mesmo constrangido compara suas credenciais apostólicas, com as desses falsos apóstolos. Também é de Deus, também tem sinais, visões, foi arrebatado ao terceiro céu. Mas o que diferencia ele desses falsos obreiros? Paulo se gloria nas fraquezas, ele fala dos circunstâncias da carne, da figura do sexto, da dor, da renúncia. Isso é o oposto da vanglória dos falsos líderes. A teologia bíblica ela oferece critérios claros para se reconhecer um verdadeiro apóstolo. Vamos a eles. Primeiro, ele tinha de ver o Senhor ressurreto, como 1 Coríntios 9:1 ensina. Segundo, ele recebia um chamado direto de Cristo, Gálatas 1. Terceiro, operava sinais e prodígios com autoridade, 2 Coríntios 12:12. E tinha também autoridade para ensinar e definir a doutrina, assim como governava e estabelecia ordem nas igrejas. Alguém hoje cumpre todos esses requisitos? A resposta, claramente, o não. Em Apocalipse 2:2, eles elogiam os crentes lá, porque puderam a prova de que assim mesmo se diziam apóstolos, e não eram. Tinham os achados, mentirosos. Em Corinto, os falsos foram acolhidos. Em Éfeso, foram testados e rejeitados. A igreja de hoje precisa aprender com Éfeso, para aceitar todo aquele que vem com a aparência de autoridade espiritual. Então, Paulo ele diz que foi o último a ver o Senhor ressurreto. 1 Coríntios 15:8. Fala assim: depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, ou abortivo. Se Paulo foi o último, então ninguém mais viu o Senhor, com os olhos da carne. E se alguém hoje diz que viu, está mentindo. Que vem hoje, infelizmente, é uma reedição moderna desse superapóstolo de Corinto. Pessoas que usam títulos de apóstolo para se elevarem, para dominarem comunidades, para terem lucros. Paulo beneficiaria da mesma forma, como o grego fraudulento, o falso apóstolo. Isso mesmo. E como posicionamento da ortodoxia evangélica,
reafirmamos, o ministério apostólico cessou com a morte dos apóstolos do Novo Testamento. O uso moderno do título apóstolo é uma apropriação indevida de um ofício que nem existe mais. As pessoas receberam autoridade diretamente de Cristo, né, nos moldes bíblicos. Temos que tomar um cuidado. E hoje a gente vê muitos apóstolos que não servem de fato. Conselhos que a gente já vendeu em vários vídeos, de escritura, compara essas credenciais com os apóstolos da Bíblia. Veja aquilo que é proclamado, se alguém tem que a palavra de Deus ensina. O evangelho não é palco para vaidades espirituais, mas para chamado ao serviço humilde e fiel. Aí possamos dizer sempre, como os irmãos ali de Éfeso falavam, né, pusemos à prova os que dizem ser apóstolos e os achamos mentirosos. Que o nosso padrão seja a palavra e não as aparências, que a gente possa julgar eles à luz da Bíblia e fazer comparação, se eles querem se aproximar ou ser parecidos com Cristo ou não, né, essas pessoas. Vou ressaltar igrejas atualmente, né, tem se agradado muito de pregações, situações, as abracem mais e não as confrontem. Se observarmos, né, a palavra de Deus, ela sempre vai confrontar o nosso pecado. Ela nunca vai... É claro que ela vai abraçar mas ela nunca vai aumentar a nosso ego, abraçar o nosso ego. Então, hoje, a gente vai observar esses falsos apóstolos que estão oferecendo não a palavra, porque não é a palavra de Deus, né? Estão oferecendo um momento que não tem moeda de troca. Se denomina um apóstolo para ter um alto padrão de poderia, e a gente já falou aqui, mas para ninguém ter o poder de lhe dar um carro, um emprego, ou uma esposa, um marido, coisas que você deseja em troca de oferta, em troca da sua dedicação cega a esse pessoa, não está a palavra de Deus nos ensina. Assim como eles se parecem com esses super apóstolos ali de Corinto, também se parece com os fariseus ali que a gente vê querendo debater também com Jesus, que criticavam tudo ali, são bem legalistas, mas são mais voltados para eles mesmos, para a sua imagem, né, para suas próprias riquezas, para o templo e as maravilhas que o templo proporciona a eles, enquanto não ligavam para as pessoas humildes, né? Na verdade, exploravam os mais humildes. Conversa com um tempo atrás, uma das coisas que esse amigo não tirou é o seguinte: as pessoas são enganadas por sua própria vaidade, sua própria ganância. A gente pode observar os golpes da internet, geralmente são: tu tem R$2.000 para ganhar, mas você precisa fazer um pagamento de R$200 para liberar o valor que tu tem. Você ganhar um iPhone, você vai ganhar um carro, isso, aquilo. Então, é sempre vendendo aquilo que você está buscando. Da mesma maneira, isso pode ser bem pesado de ouvir, mas da mesma maneira, esses falsos apóstolos, falsos profetas, eles vendem algo com base no seu próprio pecado, com base naquilo que você quer. Você está sozinho, está procurando um esposo ou uma esposa, e ele vai lhe prometer isso e você vai se agarrar com essa promessa. Você está querendo um carro, precisando de um emprego, precisando que o filho se liberte. Várias questões que a gente já viu de charlatãos por aí, aparecendo naquilo que eles não podem empregar. Que vê pessoas vendendo águas, dizendo que vem de Israel, como se isso fosse algo super especial, pedras, lenços. Se a gente for ler na Bíblia, em Atos, cita Paulo, os lenços de Paulo eram levados para as pessoas, porque de fato eles curavam, mas ele não vendia, ele nunca cobrou nada por isso. Então, olhar os outros apóstolos, João, eles nunca cobraram para pregar. Hoje, esses apóstolos cobram preços absurdos para determinado evento evangélico, para pregar determinada denominação. E assim, sejam bereanos, avaliem as escrituras, sempre
busquem validar se essas promessas são de fato conforme a palavra de Deus. Aí Paulo fala em 2 Coríntios 2, lá no fim, falando do seu ministério, né, comparando com esses superapóstolos. Porque nós não estamos, como tantos outros, comercializando, né, vendendo a palavra de Deus. Como o irmão falou, né? Essas pessoas que vendem esses artigos de fé, vende assim, faz do púlpito, show, palco. E Deus, ele não se agrada disso, né? A gente vai ser julgado, a igreja vai ser a primeira a ser julgada, o povo de Deus vai ser o primeiro a entrar nessa questão, e muitos aí vão cair por conta disso. Porque idolatram pessoas e elevam, exaltam, né? Consideram apóstolo aquele que não é mentiroso, é um falso profeta, e o juiz de Deus vai ser bem criterioso, rigoroso para essas pessoas, né? Mas Maranata, vem Senhor Jesus, a gente confia, né, que aqueles que servem com sinceridade, aqueles que com humildade, né, buscam a Ele, clamam a Ele e fazem o que a palavra ensina, né, não dão ouvidos a esses mentirosos, esses que Deus quer com Ele. É isso. Se tem algum comentário a fazer, fica à vontade, vai estar escrito em parte de Deus. Se você gostou do vídeo, acho que tem pessoa que precisa ouvir as nossas palavras, pergunta. Normalmente eu vou levar para alcançar da pessoa, compartilhe para alcançar para outra pessoa. E, mais uma vez, se você tiver indicações para fazer, para trazer convidados, para falar sobre determinados temas, não se discorda daquilo que a gente está falando também, se você tem algum livro de igreja, aposte, discorda do que a gente está falando, sempre está à vontade, está super disposto a receber. Quem está entendendo a sua visão com base bíblica nesse tempo. Então, obrigado por todos. Tchau.